e domingo eles não estavam aqui. Deus deu uma direção. Eles simplesmente colocaram a direção em prática e o resultado foi o nome do Senhor sendo glorificado. Amém? Queria passar algo aqui que eu quero no final fazer umas considerações acerca do que nós precisamos nesse tempo. Talvez nem seja o que nós queremos, mas é o que nós precisamos entender nesse dia. E é isso que o Senhor quer falar conosco. Então eu quero chamar aqui também a nossa amada irmã Ana Carla. Ela vai estar passando algo para a igreja. E no final a gente vai fazer algumas considerações. Fique atento, irmão. Deus quer falar contigo. Deus quer nos instruir. E saiba de uma coisa, irmão. Quando Deus fala para você fazer algo e você vai e faz, você pode ter certeza, irmão, que a parte dele, ele vai fazer. Vou repetir. Deus instrui. Vai lá no tanque de Siloé. Deus instrui. Desce 7 vezes lá no Jordão. Deus instrui. E quando há obediência, o milagre é certo. E o nome do Senhor é glorificado. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu fui incumbida, na verdade, de falar um pouquinho sobre o assunto que nós estamos tratando na escola dominical. Então, já fazem algumas semanas que nós estamos falando sobre batalha na mente. A mente como um campo de batalha. E já nessas semanas que decorreram, nós estamos tratando, debatendo, falando sobre esse assunto. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. As pessoas talvez que vieram nas aulas, principalmente no começo, vai perceber que vão ouvir novamente as mesmas coisas. Mas a maioria das pessoas que estão aqui não tiveram oportunidade de ouvir absolutamente nada daquilo que foi falado durante esses dias. E é interessante que, antes disso, eu queria que você abaixasse a cabeça, assim, nós vamos fazer uma oração. Pai amado, no nome de Jesus, Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença nessa noite. Eu coloco diante de Ti, Senhor, esse assunto que vai ser tratado, Pai. Por mais, Senhor, que eu tenha falado sobre ele e que talvez eu saiba de cor salteado o que eu vou dizer agora novamente, mas eu sei que sempre o Senhor tem algo novo para ser ministrado. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa vir neste lugar e trazer o entendimento que o Teu Espírito Santo deseja sobre esse assunto. Que cada mente aqui, Deus, esteja aberta para ouvir exatamente o que precisa ser ministrado. Eu clamo pela presença do Teu Espírito Santo. Eu clamo pela Tua capacitação na minha vida. Eu clamo pelo Teu perdão sobre a minha vida. Em nome de Jesus, é nisso que eu oro. Amém. É interessante que quando nós falamos sobre mente e sobre batalha na mente, a primeira questão que muitas vezes nós temos que pensar é se nós estamos pensando sobre aquilo que pensamos. Ou se por algum momento você já parou para pensar sobre os teus pensamentos, sobre aquilo que está na sua mente, sobre aquilo que você tem pensado diariamente. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em 1 Coríntios 2,16. Eu quero iniciar justamente com esse versículo. 1 Coríntios 2,16. Amém. A palavra diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Medo, dúvidas, confusão, sentimento de incredulidade, sentimentos de inferioridade, sensação de fracasso, pavor, depressão.
sentimentos de condenação. Tudo isso são ataques à nossa mente. Diariamente, a nossa mente é atacada por sentimentos nesse sentido, por pensamentos assim. Pensamentos muitas vezes de ódio, de raiva. Pensamentos muitas vezes que nos fazem nos sentir sem esperança, sem nenhuma perspectiva do futuro. Pensamentos. Como lidar com esses pensamentos? E como ter a nossa mente, ou como fazer a nossa mente pensar aquilo que Deus quer que pensamos? A palavra do Senhor diz em Provérbios 23, 7, assim como imagina em sua alma, assim ele é. Em outras versões ela diz, como o homem imagina em seu coração, assim ele se transforma. Ou como um homem pensa ser, assim ele se transforma. Então, de verdade, a mente ela tem um poder criativo de criar, de transformar, de originar algo. E quando nós falamos sobre isso, nós temos que colocar a mente como líder, como uma precursora de todas as nossas ações. O que é uma precursora? É alguma coisa que vem antes, que anuncia algo. É algo que prepara o caminho. Então os nossos pensamentos, eles são diretamente responsáveis por todas as nossas ações. Então tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que você faz, tem origem naquilo que você pensa. Os nossos pensamentos, eles preparam o caminho para aquilo que fazemos. E muitas vezes nós não damos importância àquilo que está acontecendo na nossa mente. Muitas vezes nós não conseguimos entender e enxergar que há um campo de batalha aqui dentro. Há uma luta sendo travada na sua mente agora, nesse momento talvez. As nossas ações, elas são resultado direto daquilo que pensamos. Então uma pessoa com uma mente destrutiva, uma pessoa com uma mente pecaminosa, provavelmente, ela vai praticar, fazer, isso tudo vai gerar atitudes destrutivas. Porque nós reproduzimos aquilo que pensamos. Nós somos frutos daquilo que pensamos. As nossas ações, elas são diretamente resultado daquilo que está aqui dentro. Daquilo que está dentro da sua mente. Então o que você tem feito diariamente nesses dias é resultado daquilo que você tem pensado. Talvez aquilo que você já fez de tão errado foi resultado de pensamentos ou daquilo que você um dia pensou. E os pensamentos, eles podem literalmente destruir uma pessoa. Aquilo que pensamos pode nos destruir. Aquilo que eu penso pode literalmente acabar comigo. Aquilo que eu penso pode literalmente me levar a um patamar de bênção. Porque nós reproduzimos aquilo que pensamos. Muitos dos nossos problemas são resultados de um padrão de pensamentos enraizados em nós. Padrão. Aquilo que cotidianamente nós fazemos, repetidamente a gente faz. Aquilo já se transformou em um padrão de pensamentos que gera um padrão de comportamento. Então muitas questões comportamentais, elas são fruto, na verdade, de um padrão de pensamentos que já foram enraizados aqui dentro de nós. Às vezes destrutivo. Às vezes altamente destrutivo. Uma coisa é certa. O inimigo, ele vai oferecer pensamentos errados para nós. Ele vai oferecer formas de pensamentos erradas. Mas nós não somos obrigados a aceitá-las. Nem tudo que oferecem a você, você é obrigado a aceitar. Nem tudo que me oferecem eu sou obrigado a aceitar. Há um poder extraordinário no não.
O não pode salvar a sua vida. O não pode salvar a minha vida. Dizer não pode simplesmente me livrar de dores e de situações extremamente destrutivas do futuro. Porque nem tudo que lhe oferecem você é obrigado a aceitar. Mas acredite, o inimigo vai oferecer o tempo todo formas de pensar erradas. Ele vai atacar a sua mente. Ele vai lançar sobre a sua mente uma maneira de pensar completamente distinta e diferente da palavra de Deus. Ele vai tentar conduzir você a pensar exatamente do jeito dele, para fazer exatamente do jeito dele e para ser destruído exatamente como ele quer que você seja. E tudo acontece aqui dentro. Na nossa mente. Então, na verdade, há uma batalha travada aqui dentro. Eu quero fazer uma ilustração com você. Está todo mundo vendo isso aqui? Isso é uma caixa de fósforo. Mas na realidade eu não quero que você visualize isso aqui como uma caixa de fósforo. Eu quero que você pense nisso aqui como uma bomba. Então isso aqui é uma bomba programada para explodir a qualquer momento, a qualquer instante. Se de repente nesse instante, agora, eu chegar e dizer para o pastor, olha, está aqui. É para você, é uma bomba. É uma bomba, é para você. E você vai olhar isso aqui e imediatamente ele vai visualizar e vai dizer, é uma bomba. E de repente, eu vou continuar dizendo, pegue essa bomba. Leve essa bomba para você. Coloque essa bomba no seu bolso. Ou do lado no seu carro. Mas eu estou te dando, eu estou te oferecendo essa bomba. Ela é sua, pegue. Ele sabe que isso aqui vai explodir a qualquer momento. Ele sabe que se ele pegar isso vai ser completamente destrutivo na vida dele. E a qualquer instante isso vai explodir. Então ele simplesmente vai olhar, porque ele vai visualizar e identificar isso aqui como uma bomba. Ele vai dizer, não, eu não quero isso para a minha vida, porque isso é destrutivo. Eu não quero isso para a minha vida, porque se eu pegar isso a qualquer momento, seja hoje, ou seja daqui a pouco, ou em qualquer tempo, determinado ou não, isso vai explodir e isso vai me destruir. Há um fundo de destruição nessa bomba. Então, por isso, por eu enxergar isso como uma bomba, eu não quero para a minha vida. Então, ele vai exercer o poder no não e vai dizer, não, eu não quero essa bomba para mim. Eu não quero colocar isso na minha casa, eu não quero carregar isso comigo, eu não quero levar isso no meu carro. Só que agora, eu quero que você imagine uma outra circunstância. Isso é uma embalagem, uma caixinha. Eu vou colocar a bomba dentro de uma caixinha. Ela continua sendo uma bomba. No entanto, ela está disfarçada de um presentinho muito bonitinho. Sutilmente, isso aqui não tem cara de bomba. Sutilmente, isso daqui não tem nenhuma visualização de que vai explodir a qualquer momento e que então isso tem um foco destrutivo. Mas ela continua sendo uma bomba. Ela simplesmente está disfarçada. Ela está camuflada. Ela está escondida. Mas ela continua sendo uma bomba. Se novamente então eu chegar e dizer, Tó, é para você. Quando ele visualizar isso daqui, se ele não tiver o discernimento de que aqui dentro há uma bomba, ele vai dizer sim. E vai pegar para ele algo que vai explodir a qualquer momento, que vai destruí-lo. Por que eu estou fazendo essa brincadeirinha?
Para você entender que o inimigo, que Satanás vai lançar pensamentos. Ele vai colocar na sua mente pensamentos. E muitas vezes, esses pensamentos, eles vão vir camuflados, escondidos, enfeitados, bonitos. Como essa caixinha que esconde uma bomba. Pensamentos que vão te levar à destruição. Pensamentos que vão lhe levar à ruína. Pensamentos que são completamente contrários àquilo que a palavra de Deus diz. Pensamentos destrutivos. Em forma de caixinhas de presente. Completamente camuflados e escondidos. O fato é que existem pensamentos que são de acordo com o Espírito Santo, que são de acordo com a palavra de Deus. E existem pensamentos que são lançados sobre nós, que não condizem com absolutamente nada daquilo que Deus espera de nós. Alguém aqui acredita que na verdade é da vontade de Deus que alguém tenha sentimentos de derrota? Ou pensamentos de derrota, pensamentos de medo, síndrome do pânico, depressão? Tudo isso é sinal de uma mente que está sendo completamente bombardeada. Onde o diabo literalmente está lançando pensamentos errados. E talvez a pessoa que está recebendo todos esses pensamentos não consegue identificar que aquilo tudo é destrutivo, simplesmente porque aquilo está camuflado, escondido, como uma caixinha de presentes escondendo uma bomba. Como que eu posso saber, Ana? Como que eu posso identificar se aquilo que eu estou pensando é bom ou ruim? Há um parâmetro de uma mente normal, de acordo com a palavra de Deus, e há um parâmetro de uma anormalidade, também citada pela palavra de Deus. Resumindo, nós só vamos conseguir identificar isso se conhecermos a palavra de Deus. Quanto mais próximo eu estiver de Deus, quanto mais próximo você estiver de Deus, você vai conseguir identificar bombas dentro de caixinhas de presentes. Quando elas forem oferecidas a você como pensamentos destrutivos. Quando mais longe estivermos de Deus, quando mais longe estivermos do Espírito Santo, quando menos comunhão nós tivermos com Ele, então todos os pensamentos que o inimigo lançar sobre você serão como uma caixinha de presentes com uma bomba dentro. E acredite, isso vai explodir. E acredite, isso pode destruir a sua vida, se você não souber identificar. Se eu não souber identificar. Porque há um campo de batalha sendo travado na sua mente e na minha mente. Abra a palavra do Senhor em Efésios, no versículo 6, no capítulo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. É um texto muito conhecido. Nós ministramos esse texto no começo das aulinhas. Eu achei interessante trazer isso novamente. A palavra do Senhor diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Fala sobre uma guerra. Uma guerra que não é travada com componentes físicos. Uma guerra em que ela não é travada de homem para homem, mas fala de uma guerra espiritual. A palavra do Senhor diz que não é uma guerra contra carne e sangue. Então não é uma guerra contra homens, não é uma guerra sendo travada contra seres humanos, mas é uma guerra que acontece no âmbito espiritual.
com seres espirituais, literalmente com demônios. A palavra fala sobre principados, potestades, príncipes das trevas, nos lugares celestiais. Quando nós falamos sobre a mente como um campo de batalha, nós estamos falando sobre uma guerra, mas não uma guerra qualquer, mas uma guerra espiritual. Uma guerra que muitas vezes, ou que não acontece diante dos nossos olhos, que acontece longe da nossa vista, mas que acontece. A palavra do Senhor diz, em João 8:44, que Satanás é mentiroso. Ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano, da fraude. Ele conta mentiras o tempo todo. E ele faz isso muito bem. Ele conta mentiras a respeito de você. Ele conta mentira a respeito das circunstâncias que você vê. Ele conta mentira a respeito das pessoas. Ele simplesmente é um mentiroso. Não há nada que ele faça tão bem quanto mentir. Tudo que ele fala é mentira. Tudo que ele fala é fraude, é engano. Porque ele é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. Só que ele não fala toda a mentira de uma vez. Ele não lança sobre nós toda a sua mentira assim, num instante, num único instante. Ao contrário disso, ele vai lançando pequenos pensamentos diariamente, no cotidiano, no dia a dia, no decorrer de anos. Vai colocando esse padrão de pensamento sobre nós e em nós. Padrão mentiroso sobre coisas que tudo é uma mentira. Então talvez a minha mente muitas vezes esteve repleta de mentiras. Quantas vezes ele mentiu para mim? Mas o fato é, quantas vezes eu acreditei nele? Quantas mentiras você tem ouvido a respeito de você? Quantas mentiras o inimigo tem lançado sobre a sua vida, sobre as circunstâncias que estão ao seu redor? Quantas mentiras ele tem falado a respeito das pessoas e você tem acreditado nisso? Porque ele é um mentiroso. E ele sabe exatamente como lançar essas mentiras na nossa mente. Ele sabe como lançar esse padrão mentiroso aqui dentro, de uma maneira cautelosa, vagarosa, dia após dia. Ele é paciente e ele não desiste. E diariamente, então, muitas vezes, essas mentiras são lançadas sobre nós e nós acreditamos nela. Nós acreditamos naquilo que ele fala. Abra a palavra do Senhor em 2 Coríntios 10, 4 e 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Se nós estamos numa guerra, se essa guerra ela é espiritual, as nossas armas elas também têm que ser espirituais. Você não pode combater a um ataque da sua mente com armas naturais. Isso não vai acontecer. Isso não vai gerar resultados. Mas ao contrário disso, a palavra do Senhor diz assim, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, ou seja, as armas da nossa guerra, elas não são de carne, mas sim, elas são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Fortalezas são prisões, são lugares aonde se mantém pessoas. É nesse sentido. E muitas vezes, a nossa mente está cheia de fortalezas, áreas da nossa vida que estão simplesmente aprisionadas.
encarceradas, presas, literalmente fechadas. Porque o inimigo lançou pensamentos, atacou a mente e fez com que essas áreas da vida estivessem ali completamente amarradas e presas naquela circunstância. Eu falei um exemplo no começo de um casal chamado Maria e José. Talvez alguns aqui se lembram, mas eu quero falar novamente. Talvez você entenda um pouquinho sobre essa questão das fortalezas mentais. Maria é casada com José. São infelizes. Completamente infelizes. Eles não conseguem se entender. Eles não conseguem entrar em acordo em absolutamente nada. E é interessante ver o perfil desse casal. Porque Maria é uma moça complicada. É uma mulher difícil. Controladora. Controla tudo. Nada submissa. Maria é o tipo de mulher que tem o controle sobre todas as coisas, entende? Maria controla as finanças da casa. Maria controla os filhos. Maria controla o marido. Maria tem as rédeas de todas as situações e de todas as circunstâncias que estão ao redor dela. Maria, ela é rude. Maria, ela é grossa. Maria não consegue demonstrar nenhum tipo de sensibilidade, de delicadeza. Mas ao contrário disso, sempre controladora. Sempre dona de si e de todas as coisas ao redor daquela casa. Talvez você pergunte, mas Ana, eu sei a solução para Maria. Maria tem que vir para a igreja. Maria tem que conhecer Deus e conhecer a palavra de Deus. Mas eu tenho uma notícia para te dizer, Maria já conhece. Maria já está na casa de Deus. Maria, ela ouve a palavra de Deus. E acredite, ela tem a concepção de como ela tem que ser. Ela sabe que aquele comportamento todo dentro da casa dela está errado. Ela sabe que ela não deveria ser assim, tão controladora. Ela sabe que ela não deveria controlar as finanças da maneira como ela faz. Que ela não deveria tratar o marido como ela trata. Ela sabe. Talvez você me pergunte, então não mudou nada na vida dessa mulher? Mudou. Hoje ela tem a convicção da salvação. Ela acredita que vai para o céu, ela acredita na salvação, mesmo que todas as suas condutas erradas atrasem, ou melhor, trazem a ela um sentimento de condenação. Antes Maria era só infeliz. Hoje ela é infeliz, mas tem esperança da sua salvação. E se nós analisarmos um pouquinho do contexto da história dessa mulher, você vai entender aonde eu quero chegar. Maria foi criada num lar extremamente abusivo, de um pai extremamente controlador. Maria viu e enxergou a sua mãe sendo vítima de violência. Ela viu a mãe apanhar. Maria tem uma visão de homem como um ser extremamente abusivo, violento. Porque ela foi gerada num ambiente assim. Quando ela tinha 16 anos, já havia sido feita uma lavagem cerebral na mente de Maria, aonde toda a concepção que ela tinha da figura masculina era justamente essa, de um homem controlador, de um homem abusivo, de um homem ruim. E então,
O que ela pensou foi: quando eu me casar, quando eu sair daqui, nunca nenhum homem vai mandar em mim, vai me controlar, vai me dar regras, vai dizer como eu tenho que ser ou o que eu tenho que fazer. E o interessante de tudo isso é que muitas e muitas vezes a Maria, ela quis fazer o certo, entende? Mas quando ela se via na situação, ela já estava lá fazendo o errado e agindo daquela maneira completamente diversa. Ela não conseguia controlar as suas atitudes, simplesmente porque não conseguia controlar os seus pensamentos. Durante todos esses anos, o inimigo atacou a mente dessa mulher a tal ponto de criar nela fortalezas em relação a essa área. E ela está dentro dessa fortaleza. E ela até quer sair dali, mas ela simplesmente não consegue. Porque quando ela se vê, ela está praticando justamente aquilo que ela sabe que é errado. No entanto, ela simplesmente reproduz esse padrão de pensamentos que foi lançado sobre a vida dela durante todos esses anos. Agora imagina o diabo lançando dia após dia, durante anos, a mesma coisa sobre uma área da vida de alguém. Ele vai manter-se dentro daquela fortaleza, dentro daquela prisão. E João? Com João também as coisas não foram muito bem. Ele também foi um moço, uma criança que foi criada dentro de um ambiente onde ele foi o tempo todo levado a acreditar que era um fracasso, que não tinha nenhuma perspectiva de liderança, de autoridade, de hierarquia. Um homem que foi um menino, uma criança que cresceu sobre o pensamento de que era um fracasso. E isso gerou, e isso cresceu, e isso o acompanhou durante todas as fases da vida dele. Então, durante toda a infância, ele era lá, aquele menino tímido que não conseguia se desenvolver. E quando chegava em casa, então ele ouvia dizer que ele era um fracasso porque ele não se desenvolvia. Ele era um fracasso porque ele não consegue se comunicar. Ele é um fracasso porque ele não consegue se sobressair em nada. Nos esportes ele era o pior. Nos trabalhos ninguém queria ficar com ele. Ele simplesmente cresceu sobre essa visão de um homem fracassado. Então, quando ele se juntou, quando ele se apaixonou por uma mulher como Maria, é claro que ele não conseguiu lidar com aquela situação toda. Porque na mente dele já havia uma fortaleza criada pelo inimigo que o dizia: você é um fracassado, ok? Você não consegue exercer absolutamente nada a respeito de liderança, de hierarquia, de autoridade. Você acredita que ele nunca ouviu falar de como ele tinha que ser? Ouviu. Ele ouviu falar que ele tinha que ser o chefe da casa dele. Ele ouviu falar que ele tinha que ser o sacerdote da sua casa. Ele sabia que ele deveria corrigir Maria em amor e dizer que ela estava completamente equivocada com aquele comportamento. Mas ele simplesmente não conseguiu. Porque durante anos ele ouviu um único, ou melhor, ele recebeu um único pensamento sobre a sua mente. João, você é um fracassado. Você não consegue ser o sacerdote de nada, ser o líder de nada. Você não consegue ser um homem vitorioso. Você não consegue se sobressair em nada. E ele literalmente se transformou naquilo que a sua mente reproduziu durante todos os anos. O que eu quero dizer é que muitas vezes a nossa mente é cercada de fortalezas. E talvez você que está aqui
agora. Assim como eu. Talvez perceba que existem algumas áreas da sua vida que talvez estejam travadas e fechadas dentro de uma fortaleza por causa de alguns pensamentos que estão aí. Abra a palavra do Senhor em Romanos 12, 2. Talvez você me pergunte, Ana, qual é a solução para esse casal? Qual é a solução para essa mulher? Qual é a solução para esse homem? Olha o que diz a palavra: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sua mente não nasce de novo com um novo nascimento. Ela precisa ser renovada. E isso é um processo. Isso é um processo de libertação. Isso é um processo. Não acontece de um dia para o outro, de um momento para o outro. Muitas vezes isso leva anos para acontecer, ou não. Existem fortalezas que foram criadas e originadas na mente de alguém, fruto de anos de ataques. Enquanto muitas vezes existem fortalezas que são simplesmente novas e atuais. O fato é que alguém só consegue ter a sua mente liberta dessas prisões com a renovação dela. Com a renovação do entendimento. É uma mente nova, renovada, feita nova de novo. Abra a palavra em João 8, 31, 32. João 8, 31, 32. Terminando. João 8, 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como alguém pode sair de uma fortaleza? Pelo poder da verdade. A palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. O único que pode destruir fortalezas é Ele, porque Ele é a verdade. Somente Ele pode tirar alguém que está escravizado nesse rol de pensamentos destrutivos, porque Ele é a verdade. João 16, 13. João 16, 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Eu gosto tanto desse versículo, eu sempre falo dele, mas na verdade o que eu gosto dele é que aqui fala que o Espírito Santo, ele é chamado de Espírito da verdade ou de verdade. Por quê? Porque ele conhece tudo do Pai. O Espírito Santo conhece tudo do Pai. Não há segredos do Pai com o Espírito Santo. Então ele nos anuncia. Ele anuncia aquilo que está dentro do coração de Deus. Ele não fala dele próprio, mas ele fala daquilo que está dentro do coração de Deus. E ele nos guia a toda a verdade. Então nós precisamos do Espírito Santo para sairmos disso. Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos conhecer Deus para termos uma mente livre, livre de fortalezas, livre de ataques, livre desses pensamentos. E assim então viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E sem a ajuda do Espírito Santo, isso é impossível de ser feito. Porque o Espírito Santo nos convence de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo. Ele nos mostra os vícios, os erros, as lacunas. Ele nos mostra o lamaçal, a sujeira. Ele faz isso por nós.
Sem Ele não podemos fazer absolutamente nada. Não há liberdade, não há libertação sem Ele. Não vai adiantar você tentar fazer absolutamente nada sem o Espírito Santo. Acredite nisso. Tudo vai ser vão. Mas Ele, com Ele, então nós seremos guiados em toda a verdade. Por Ele. Existem condições da mente. Não é normal uma pessoa desesperada. O desespero demonstra uma mente doente. Não é normal uma pessoa extremamente ansiosa. A ansiedade demonstra uma mente doente. Não é normal o medo. O medo demonstra uma mente doente. O pânico. A falta de esperança. Falamos hoje de manhã sobre uma mente julgadora, crítica. Aquilo que se denomina de mente opiniática. Pessoas que têm uma opinião sobre tudo. O tão destrutivo que isso pode ser. Falamos sobre uma mente duvidosa, confusa. Uma mente bagunçada. Falamos sobre o homem de duas mentes. Sim, homem de duas mentes. A palavra fala sobre ele. O homem de ânimo dobre. Aquele que vai para frente e vai para trás. Aquele que não sabe o que quer, que não sabe o caminho a seguir, que não consegue identificar. Aquele que oscila. Mas nós podemos ter uma mente livre disso. E na realidade, a minha incumbência hoje foi simplesmente falar que nós podemos ter uma mente livre disso. E que esse assunto está sendo tratado aos domingos, durante o período da manhã, às 9 horas. Nós vamos falar esse domingo sobre a mente passiva. Vamos falar sobre uma mente que não tem esperança. Nós vamos falar sobre condições mentais e vamos continuar traçando um caminho de como se manter livres disso. O fato é que o Senhor quer nos libertar. Durante algum tempo, eu percebi que algumas áreas da minha vida estavam completamente escravizadas. Talvez você também tenha percebido sobre isso. Ataques diários sobre determinados assuntos. Que muitas vezes nos levam a comportamentos extremamente diferentes daquilo que gostaríamos de fazer. Às vezes demora um pouco para a gente perceber que aquilo é uma fortaleza e que eu posso sair daquilo. Que eu não preciso ter esses picos horrorosos de ansiedade nem ataques de pânico. Que eu não preciso temer o meu futuro da maneira como eu temia. Que eu posso simplesmente confiar em Deus. Você pode confiar em Deus. A sua mente pode ser sadia. Acredite, você tem direito a ela e o Senhor quer dar essa mente a você. Queria que você se levantasse em nome de Jesus. Eu só vou fazer uma oração. Queria que você colocasse a mão sobre a sua mente. Que você orasse comigo assim. Pai, o Senhor sabe onde há fortalezas aqui dentro. O Senhor sabe aonde há escravidão aqui. E eu clamo agora, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito Santo, que todas as fortalezas sejam destruídas
E que eu consiga viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu declaro não. Eu renuncio. Eu expulso toda fortaleza criada na minha mente por Satanás. Eu declaro minha mente livre agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.